Senhores do canal, senhores coronéis, a cadeira do coronel. Estamos mais uma vez aqui no bairro da Torre, falando para o mundo. Dessa vez, mais uma vez, com o professor Leonardo Dantas, que os senhores já conhecem, do vídeo anterior, quando a gente tratou do Brasil holandês. E hoje a gente vai falar um pouco do Recife no século XVIII. Segundo o professor, é um século pouco falado. Então, professor, se o senhor puder já introduzir a matéria, pode falar um pouco dessa... O século XVIII para a história do Recife é aquilo que se chama a Idade Média na história mundial. Podemos chamá-lo o século do silêncio. Nenhum dos nossos historiadores se dedicaram a estudar o século XVIII com a devida profundeza, olhando, tendo a visão não de guerras, não de intentonas, não de militarismo. O século XVIII foi o século do Barroco, foi o século das artes. O Recife todo transformou-se numa grande oficina. Em todas as ruas do Recife havia sempre um artesão que primava pela confecção de determinada, a prática de determinada área das artes plásticas. E assim foi o Recife. É o Recife que pretendemos escrever sobre ele, como a cidade barroca do Recife. O senhor já falou, o senhor tem um livro, né? Vai publicar agora um livro com esse tema, né, professor? Não, eu estou escrevendo o livro, eu não tenho livro ainda. Livro é uma coisa que tem toda uma gestação. Tem toda uma gestação, não é uma coisa que você crie num passe de mágica. Assim nós começamos os estudos e vamos adentrar por aquilo que ficou mais caro das nossas artes. O senhor, além de escritor, é fotógrafo também, professor? Não, eu faço as minhas fotos, mas para economizar os meus trabalhos, porque eu não tenho dinheiro para me associar para pagar a fotógrafos profissionais. Assim, numa forma de documentar, eu faço as fotos dos textos que eu escrevo. Então vai em letras e imagens. Sim, a imagem serve só para orientação, para uma simples ilustração do texto, como o livro que eu acabei de concluir e que deverá estar nas prateleiras das livrarias ainda este ano, que é o Arruando pelo Recife, que tem 67 fotos, 67 páginas de fotos dedicadas à cidade do Recife e praticamente na sua totalidade feitas por mim. Professor, o senhor falou que o século XVIII foi esse grande século do Barroco, né? E qual foi a obra-prima do Barroco no Recife no século XVIII? Olha, é meio difícil você estabelecer a obra-prima, a começar pela primeira obra barroca da cidade do Recife, que foi a Capela Dourada. A Capela Dourada, da Ordem Terceira de São Francisco, que fica na Rua do Imperador, é um trabalho deslumbrante e, curiosamente, é o primeiro trabalho de Antônio Fernandes de Matos, que foi um mestre pedreiro, que construiu e depois participou lá uma série de outros artistas, inclusive o José Rebelo de Vasconcelos, que foi chamado
por Louis Leger, digo melhor, por Henry Coster, como o mais afamado pintor do Recife. Curiosamente, ele era preto. Ele era preto. Foi escravo? Não, ele não foi escravo, mas ele era preto e chegou a ser até homenageado por Frei Jaboatão. O Frei Jaboatão era coronel do regimento dos homens pardos e é notável o trabalho que ele deixou assinado em 1746 no convento de Igaraçu, que são esses trabalhos aqui, que muito se assemelham com os trabalhos da Conceição dos Militares. Você pode mostrar, pessoal? A Conceição dos Militares. Esse é o trabalho de Rabelo. É. Então, esse trabalho é muito parecido com o da Igreja da Conceição dos Militares, recém-restaurado. Por exemplo, Clarivaldo Prado Valadares diz que atribui a José Rabelo, o Rebelo de Vasconcelos. Mas este aqui não, este aqui é dele porque ele assinou. Ele assinou e datou no convento de Santo Antônio de Igaraçu, convento franciscano. Mas nós temos João de Deus Sepúlveda, que pintou o forro da igreja de São Pedro dos Clérigos e pintou também o forro da igreja da Ordem Terceira de São Francisco e outros tantos. Também negro ele? João de Deus era negro também? Não, João de Deus não se sabe se ele era negro, porque normalmente a gente procura só com uma definição. Esse outro, José Rebelo, ele era coronel das Irmandades dos Homens Pardos do Livramento. Então, ele foi também irmão de da ordem, digo melhor, da Irmandade da Conceição dos Militares. Irmandade, portanto, que congregava militares. E tem uma carta dele, de um governador o admoestando, e tem uma resposta dele a esse governador, onde ele apresenta as suas ordens militares. Então, o que se sabe, boa parte desses artistas são anônimos, mas quando se entra na Conceição dos Militares, quando se entra no São Pedro dos Clérigos, quando se entra na Capela Dourada, aí se vislumbra a importância desses artistas esses que construíram todo o barroco meridional do Recife, barroco esse que está entre os mais importantes de todo o Brasil. Professor, e a figura de Manuel Ferreira Jacome? Ele também era... Mas ele era um mestre pedreiro, ele não era pintor. Não quer dizer que também não participe do movimento que modificou o Recife. O Recife, quando os holandeses daqui se retiram e daqui são expulsos em 1654, o comércio a retalho vem ser substituído pelos portugueses originários do norte de Portugal, e assim constituíram as famílias de comerciantes, família de comerciantes que não tinham a tradição da herança da terra, não tinha a tradição dos chamados nobres de Olinda. Eles não viviam da agroindústria do açúcar, eles viviam do comércio. Mas o comércio, eles adquiriram grandes fortunas, e por conta dessas grandes fortunas é que há separação do Recife de Olinda. Em 1709 já se dá por conta de uma procissão
das cinzas da Ordem Terceira de São Francisco, que a Ordem Terceira de São Francisco do Recife tinha mandado encomendar os seus altares, digo melhor, os seus andores em Braga, Portugal, e que foram esculpidos lá para serem apresentados na procissão. A procissão eram grandes cortejos que acontecia com mais de 40 andores e eram verdadeiros também, não era só um culto devocional, mas era também tinha somente seu aspecto carnavalesco, seu aspecto de diversão. Então as procissões da Quaresma marcavam a cidade. E com isso aí, por conta dessas desinteligências, terminou havendo uma cisão entre o Recife e Olinda, e o Recife foi elevado à categoria de vila, com o título de Vila de Santo Antônio do Recife. E por conta da Vila de Santo Antônio do Recife, separando em 1709, se dá a chamada Guerra dos Mascates, em 1710, quando daqui foram encaminhados a Lisboa e ficado na cadeia do Limoeiro, dezenas de mártires pernambucanos, encabeçado por João Fernando Vieira. Digo melhor, encabeçado por o Bernardo Vieira de Mello. Bernardo Vieira de Mello, que hoje querem retirar da galeria de mártires de Olinda, quando ele foi o primeiro mártir pernambucano, foi o primeiro a dar a vida com o seu filho, e uma quantidade de parentes foram mortos na cadeia do Limoeiro, em Lisboa, não voltaram mais à terra. Então, por conta disso, os mequetrefes da terra, eles querem, como se chama, tirar este título de Bernardo Vieira de Mello, porque ele lutou na Guerra dos Palmares, que é uma coisa que até hoje não fica bem claro na historiografia brasileira, é essa perseguição, essa inquisição que se estabeleceu nos dias atuais. O livro A Escravidão, volume 2, o autor praticamente pede perdão pelas expressões que foram consagradas ao longo dos anos e que eles hoje são proibidos a serem pronunciados sobre escrito. O negro não é mais negro, é afrodescendente e sai por aí. O mulato não é mais mulato, é mestiço, ou como queria na América Espanhola, o crioulo. E daí se sai e a gente fica a perguntar, e nós seremos o quê? Não seremos brancos? Seremos eurodescendentes? E vem lá os niceis e vem toda essa mistura do povo brasileiro, que nada mais é do que o povo brasileiro. O brasileiro não se parece com ninguém, não se parece com nenhum povo do mundo. O brasileiro é o brasileiro, é o brasileiro. E nós somos muito orgulhosos da nossa mestiçagem. Nós não vemos isso como nem punição, nem uma maneira de nos envergonharmos. Então, mas o que eu quero ressaltar é, sobretudo, esse trabalho, esse denodo, porque o Recife foi construído pelas suas irmandades. Cada classe tinha uma irmandade. Existia a Irmandade dos Artistas, existia a Irmandade dos Pretos, existia a Irmandade dos Pardos, existia a Irmandade do Comércio, dos Portugueses, e com isso aí, cada igreja dessa é propriedade de uma irmandade. Cada igreja dessa foi construída com recurso do comércio do Recife. Comércio do Recife que foi destinado às irmandades, e as irmandades nada mais era do que os clubes sociais
que aconteciam. Cada cidadão tinha o seu grupo, tinha a sua tribo, e no seu convívio ele elegia determinada irmandade para cuidar da sua fé e cuidar até do seu futuro pós-morte, porque eles destinavam boa parte dos seus lucros para comprar uma espécie de vaga, de cadeira cativa na vida que se segue. A Irmandade é uma espécie de corporação de ofício, professor? Não, corporação de ofício não tem nada a ver com a Irmandade. Corporação de ofício era uma corporação que reunia os artistas manuais. Por exemplo, a corporação dos tanoeiros é aqueles que faziam barricas, faziam tinas. Corporação dos capinheiros é aquele que cuidava da colheita do capim lembre-se que todo o processo de transporte era através de animais. E nós tínhamos depois as corporações também dos pretos, e forros e escravos que pertenciam a determinadas corporações que formavam várias irmandades. Agora, as corporações existiam mais no âmbito dos artistas, que eram corporações dos pintores, corporações dos douradores, corporações dos mestres pedreiros, chamados mestres de ofício, que tinha por sede a igreja de São José do Ribamar. Essas irmandades e corporações sobreviveram no Recife até que época? Existe ainda hoje, coisa. Ainda existe? A Ordem Terceira está aí. E como se chama, patrimônio deixado no século XVII por Antônio Fernandes de Matos e no século XVIII por Luiz Cardoso, ainda hoje fazem parte dos pertences do patrimônio dessas irmandades e as sustentam até o dia de hoje. Professor, o senhor falou de Antônio de Matos, então seria interessante se o senhor puder falar um pouco mais sobre ele, o que é que ele significou? Não, ele foi um mestre pedreiro que veio de Portugal para cá, e aqui ele se transformou num homem mais rico do Recife. Mais rico do Recife. Quando ele morreu, cerca de 1.330 missas foram rezadas com seu corpo presente. Então ele deixou todo o patrimônio dele para a Ordem Terceira de São Francisco, que até hoje faz uso desse patrimônio. E o outro foi Luiz Cardoso. Luiz Cardoso era mais interessante, ele era um escravo que comprou a sua alforria, e por conta do comércio e das doações que ele fazia para a Ordem Terceira de São Francisco, ele, como ex-escravo, se tornou a autoridade maior da Irmandade de Brancos. Quer dizer que o ex-escravo era a maior autoridade da Irmandade dos brancos. O Luiz Cardoso foi ele que deu continuidade à construção da Capela Dourada da Rua do Imperador. Isso já no século XVIII. Isso aí no início do século XVIII. Antônio Matos morreu em 1701 e Luiz Cardoso é da época, né? É. Ele é um pouco depois. Ele vai até um pouco depois. Professor, 1716. Veja, a população do Recife, né, no século XVIII, como é que, depois da expulsão dos holandeses e dos judeus, como é que ficou esse caldo de gente aqui? Eu já comecei a explicar. Boa parte dos holandeses voltaram. Os judeus voltaram todos. Então ficou aqui os remanescentes de casamentos mistos, casamentos de portugueses com holandeses. A família Vanderlei, né, disse que é um exemplo. É um exemplo. De holandês que ficou. De uma família de holandeses que ficaram. Então cria-se a parte do comércio a retalho, foi substituído pelos portugueses que vieram
que vieram do norte de Portugal, Tanto é que ele recorre a Braga para fazer os andores, os andores de suas profissões. Braga fica no norte de Portugal. Porto também, né? O Porto fica já quase no extremo norte de Portugal. Então, E surge, e com isso aí, essas igrejas alguns levavam mais de um século para ser construída. Então, começaram no século XVIII e terminaram no início do século XIX. Então, século XVIII e início do século XIX, até meados do século XIX, nós tivemos igrejas dos finais do século XIX, como a Matriz da Boa Vista. Então, os operários que nelas trabalharam foram responsáveis pela criação da cidade barroca do Recife. O senhor falou dessa questão da vida dos portugueses, né? do norte e os comerciantes. Houve no século XVIII aqui em Pernambuco uma transição econômica dos antigos senhores de engenho para um perfil mais comercial? Houve essa... Não, os senhores de engenho... O Pernambuco permaneceu nessa... Os senhores de engenho continuaram como os donos da terra. E os donos da terra, com todas as crises, permaneceram com açúcar até os nossos dias. Se nós verificarmos algumas famílias da Zona da Mata, tem suas origens em Jerônimo de Albuquerque, no Adão Pernambucano, no século XVI. Jerônimo de Albuquerque... O torto. Era o torto porque ele ficou cego numa peleja contra os índios. Ele era cunhado de Duarte Coelho, irmão de Dona Brite, e ele deixou dezenas de filhos aqui das diversas mulheres com quem ele coabitou. E essas filhas, sobretudo as filhas, ele premiava com dotes que eram grandes seis-marias, e com isso aí formou o Pernambuco do século XVII, o Pernambuco de 1630, quando virou possessão dos holandeses, depois o Pernambuco restaurado a partir de 1654. Com isso começaram a chegar os mascates, que são os portugueses do norte de Portugal, e com isso se estabeleceu uma sociedade de comerciantes que fez a Sociedade do Recife. Cada largo do Recife pertencia a uma irmandade, e essa irmandade era responsável por uma parcela da comunidade da cidade. Certo. Uma coisa também, professor, que o século XVIII é marcado, né, por ideias liberais, né, que a gente vê a Revolução Francesa e tudo mais. E uma coisa que a gente percebe é que o Recife era uma cidade notadamente religiosa, católica. Como é que no século XVIII, como as ideias liberais, como foi que elas chegaram e a partir de que elas chegaram? Portanto, e foram esses mascates o responsável depois pelo desenvolvimento educacional da população, porque os filhos dos mascates normalmente eram enviados para Portugal e, sobretudo, para a França, para Montpellier, e lá começaram a fazer os seus cursos superiores, que o Brasil só vem ter curso superior em 1827, já com o Império do Brasil. Então, esses mascates foram responsáveis, inclusive, por trazer para Pernambuco as ideias liberais, as ideias do iluminismo, que chegaram aqui um pouco antes da Revolução Francesa. Já em 1784, nós temos processo da Inquisição denunciando a vinda para o Brasil dos chamados livros proibidos, os livros dos filósofos franceses, sobretudo Montesquieu e Rousseau, e
as obras de Mirabeau, as obras dos enciclopedistas, então, que eram, vamos dizer, contrabandeadas para o Recife, e aqui se formou uma elite que sob a sombra do seminário de Olinda, criado por Azeredo Coutinho nos últimos anos do século XVIII. E das lojas maçônicas que proliferaram do final do século XVIII os primeiros anos do século XIX, foram responsáveis pela implantação do iluminismo em terras pernambucanas e depois tiveram a consequência nas revoluções liberais de 1824, 1817 e 1848, tendo ainda por origem um movimento separatista de 1710, aquele que eu falei, que teve como um dos seus líderes Bernardo Vieira de Mello. As ideias liberais então chegaram bem cedo aqui no Brasil, né? Acho que chegaram... No mundo todo? Não, elas eram para ter chegado bem antes. Era para ter chegado bem antes, porque... Mas, na realidade, tempos rege atos. É o tempo que rege os atos dos homens. Professor, e a relação da Irmandades, quando o senhor falou da maçonaria, tem alguma relação das Irmandades que aqui tinham com a maçonaria? Não, ela é já no final do século XIX vem a questão do chamado da proibição dos católicos serem maçons. E com isso aí cria-se a chamada questão religiosa, que é como se chama a punição de Dom Vital, que é condenado a trabalhos forçados no Rio de Janeiro, e daqui ele se retira e termina e praticamente ele decreta a sua morte, porque das complicações de saúde que ele adquire, ele termina tendo que se retirar para a França, onde vem a falecer. Existe até um processo de inquisição de Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira. O senhor falou também agora do bispo Azeredo Coutinho. Ele era português e ele veio para cá e instalou o seminário de Olinda. Ele chegou a ser o bispo de Évora. Ele não era bispo aqui. Ele era sacerdote. Mas quando ele volta a Portugal, ele chega a ser bispo de Évora. E ele tinha mentalidade liberal? Por umas coisas, para outras não. Por exemplo, ele era um cidadão que defendia a escravidão. Mas as ideias econômicas do mundo econômico, as relações de economia, os livros dele são lidos até hoje. O Recife é a cidade barroca do século XVIII, mas essa influência se estendeu também para Pernambuco. Recife, enquanto, digamos assim, uma cidade importante para o Nordeste. Sim, esses artistas, como se chama, ressoaram em todo o Nordeste. O barroco do Recife se expande para outras capitais e se expande também para cidades como Goiânia, se expande também para cidades como Igaraçu, cujos templos barrocos ainda hoje são dignos de admiração. E a preservação hoje, professor, desse manancial barroco? Como é que o senhor avalia essa preservação? Umas coisas muito bem cuidadas. Por exemplo, agora tivemos restauração de 3 templos no Recife, que foi a matriz
de Santo Antônio, a Concatedral de São Pedro dos Clérigos e a igreja de Nossa Senhora dos Militares, da Conceição dos Militares. Foram restauradas recentemente pelo IFAM e estão realmente umas joias. Outras igrejas estão sendo restauradas em Olinda, e Olinda também com esse programa de restauração das cidades históricas. Mas muita coisa degradada, como toda a Rua do Imperador, que hoje se transformou numa favela que impede o acesso da população a uma biblioteca pública, que é o Gabinete Português de Leitura, ao Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, à Igreja de São Francisco, à Capela Dourada e ao Convento de Santo Antônio. Hoje estão completamente marginalizados. Como todo o centro da cidade do Recife está marginalizado. As grandes igrejas do Recife, nós vimos, né, alguma formação de destruições de igrejas, né, que o Recife passou do século XX. Reforma no Recife. Para reformar a cidade. O senhor tem... Maria Helena? A igreja de Matriz do Corpo Santo, né, tem alguma... Elas foram igrejas do século XVIII, professor, também? Não, a do Corpo Santo era a nossa igreja mais antiga. Ela vinha do século XVI. Vinha do século XVI. Mas foi demolida no início do século XX, em 1913. Foram demolidos os arcos do Bom Jesus, de Santo Antônio e da Conceição. Foram demolidos também, mais recentemente, a igreja do Senhor Bom Jesus. Antes, a igreja do Pátio do Paraíso, que ficava ali na altura, junto à Avenida Guararapes. E mais adiante foi demolida a igreja dos Martírios, que era uma igreja construída por Irmandade de Pretos do século XVIII. Então foi essas grandes perdas sofridas pelo Recife. Em termos de qualidade de vida, professor, daquilo que o senhor viu se modificar ao longo de seus anos no centro da cidade, viu muitas transformações, ao ponto de chegarmos na Rua do Imperador e hoje está praticamente uma favela? Não, mas ali falta também o chamado poder de governo. Poder de governo. Se houver uma determinação de governo, aquilo tudo se acaba. Quando eu cheguei na Fundação de Cultura Cidade do Recife, que eu criei a Fundação de Cultura Cidade do Recife em 1979, o Pátio de São Pedro estava todo invadido. Eu, por uma decisão pessoal, não era nem de prefeitura, a gente conseguia afastar todos os vendedores ambulantes do Pátio de São Pedro, e o Pátio de São Pedro ficou até recentemente um oásis dentro do pandemônio que é o Recife. É só questão de decisão política. Interessante saber, porque eu já conheci já reformado, e nunca imaginei que aquilo ali tivesse numa situação bem pior. Foi. E muito bem reformado aquilo ali, né? Foi bem integrado à vida da cidade. Né? Não está tão integrado porque a cidade está toda um caos. Roubaram recentemente os lampiões do Pátio de São Pedro, roubaram os lampiões da Ponte Velha e recentemente roubaram até a estátua de Gilberto Freire do aeroporto de Guararapes. Está muito incrível. E sem falar nas esculturas de Francisco Brenan, do Parque das Esculturas. Para finalizar, professor, o estudo, a preocupação dessa época da história local, seja no âmbito municipal, no âmbito acadêmico, o senhor sabe dizer se existe algum incentivo forte nesse sentido ou é algo... Não, já foi pior, mas ainda existe um certo desleixo com a história regional. Ultimamente, por conta do alunado, por conta dos alunos que forçam
em estudar assuntos locais. Locais é que tem aparecido trabalhos locais nos cursos universitários. Mas antes, o Recife queria seguir Florestan Fernandes em vez de Gilberto Freire. E Gilberto Freire sempre foi o maldito da universidade. Conhecido Gilberto Freire depois de que saíram da universidade, porque Gilberto Freire não era bem visto. E Gilberto Freire nunca exerceu qualquer espaço para ensino na universidade de sua terra. Só veio a entrar na Academia de Letras com mais de 80 anos. Com mais de 80 anos. Então era Gilberto Freire. Isso por conta da defesa lusa que ele tinha? Não, não é questão de lusa não, é questão simplesmente questão de... Não, questão de indiciocrasia. Nós tivemos a maior filósofa do Brasil no século XX, foi a Maria do Carmo Tavares de Miranda, que era titular da Universidade da Universidade Federal de Pernambuco e passou boa parte da vida dando aula na Sorbonne, na França, na Universidade Hebraica de Israel e em Heidelberg, na Alemanha, porque ela sofria uma perseguição muito grande, né, dentro da universidade. Mas no caso de Gilberto Freire, por ele louvar ou por enaltecer a questão da miscigenação do povo brasileiro e basicamente as universidades, ciências humanas, enaltecer a questão do marxismo, a questão da guerra entre classes, será que ele não foi... Isso também. Agora isso não impede que ele tenha sido Gilberto Freire. Sem sombra de dúvida. Que ele tenha sido o intelectual brasileiro de mais realce no século XX. Os maiores sociólogos do mundo. Pronto, mas pouco importa. Pouco importa. Então, Oliveira Lima também teve que morrer fora do Brasil. Agora, imaginei que Gilberto Freire, por certo, deveria ter aqui uma cadeira, ensinar na universidade, não sabia disso. Não sei se ela tem, não sei. Eu sei que Oliveira Lima também foi afastado do Brasil. Teve que morrer em um hosto. Historiador, né, Oliveira? Não era só historiador, ele era um diplomata, ele era um homem de muitos saberes. A história do Recife, hoje, se comenta tanto quanto se comentava há 40, 50 anos atrás, ou o Recife vem sofrendo uma certa perda de memória? Não, eu acho que perda de memória do patrimônio, sim. Patrimônio, sim. O nosso patrimônio nunca foi tão degradado. Você chega na Praça Maciel Pinheiro, que tem a mais bela a mais bela obra de arte pública do Recife, está completamente degradado. Se você chega na Guararapes, está completamente degradada. Se você chega na Praça da Independência, o mesmo acontece. Nas ruas da Imperatriz, na Rua Nova, também. Mas se você chegar nas redes sociais, você vai ver que tem sempre gente interessada por história do Recife. Então, eu acho que existe até um maior estudo por um maior número de pessoas. Não estou perguntando se estão certos ou estão errados. Mas, porque, como Laurentino Gomes agora, para escrever o segundo volume, ele faz um verdadeiro ato de contrição para começar a escrever o segundo volume. O segundo volume mostrando quanto é difícil escrever sobre questão racial do Brasil.
que está sendo, como agora no caso de Olinda, sendo perseguido pelo dizer. Eu recentemente fui advertido porque eu não me referia ao auditório todos e todas. Eu disse que todos era um pronome indefinido. Sendo pronome indefinido, não tinha gênero. Quando se diz todos, é para todas as pessoas. A Constituição é clara. Todos são iguais perante a lei. A Constituição não diz todos, todas e todes são iguais perante a lei. É verdade, professor. Aí, não, a gente vai modificar, não vai nada. Para modificar não é modificar uma lei, é modificar a gramática. E a gramática, desde 1813, que consagra todos como pronome indefinido. É muito difícil. Acho que acabei que passou, mas acho que para a gente de fato finalizar, professor, a escola jesuíta aqui, ela teve uma importância. Padre Antônio Vieira chegou durante o século, Padre Antônio Vieira do século XVII, né? Mas a escola jesuíta, a presença deles aqui, teve também alguma marca na nossa história? Teve tudo, né? Foi o criador da primeira escola, naquela igreja de Nossa Senhora das Graças, que depois era o chamado Colégio dos Jesuítas. Depois eles tiveram o Colégio dos Jesuítas na Praça 17, onde hoje é a igreja do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eles tiveram tudo e teve mais recentemente com a Universidade Católica. Com a Universidade Católica, que estão presentes até hoje. E presentes até hoje com o nosso Papa. Então, agora não esquecer os franciscanos. Não esquecer os franciscanos. Porque os jesuítas eram mais da elite. E os franciscanos geralmente eram mais da pobreza e dos índios. E depois vem as outras ordens, os beneditinos. Foram quem trouxeram para cá os cursos de arquitetura. Digo melhor, os cursos de agronomia. Implantaram o curso de agronomia e o curso de direito. A rural foi uma doação dos beneditinos? Sim, mas toda aquela parte do colégio de Itapera, do colégio São Bento de Itapera, foi a nossa primeira escola de agricultura. Que deveu aos beneditinos. E o Recife é muito... A fundação do Recife está muito associada com os franciscanos. Já visto o próprio nome, né? Vila de Santo Antônio, né? É, porque eles foram que botaram o primeiro convento aqui, que era para dar assistência religiosa aos mariantes, aqueles que vinham nos barcos, os marítimos. Aí tinham aquele convento ali para levar assistência religiosa. Aqui o Santo Antônio é padroeiro do Recife, né, professor? Sim, aí já é outro. São outras. Ele é padroeiro do Recife e de outras 600 e tantas freguesias no Brasil todo. Maria Helena. É isso, gente. Então foi muito bom. Ô Maria Helena. Eu acho que ficou muito bem dito, né, professor? Ficou sim. As informações do Recife Velho. Obrigado, professor. Tá bom. Século XVIII. Século XVIII está muito bem falado. Bom. Muito obrigado.